Olá, amigas! Aqui Rose da Pet Aula e mais uma aulinha de imersão de flores da segunda tulipinha. Hoje vamos fazer esta florzinha lindinha aqui. Antes da gente entrar na aula, nos detalhes, no desenho e tudo, eu quero lembrar que eu fiquei de trazer meu arquivo, meu registro, como é que eu guardo os meus pontinhos. Os pontinhos que a gente faz no treino, né? E que ficam tão bonitinhos, às vezes até dá pena de jogar fora, de deixar assim em qualquer lugar. Então eu resolvi picotar, olha, com tesoura de picote, registrar, né, em canetinha que marca bem o tecido, e pode até decorar com cores, linhas boas, fazendo pesponto, não é ponto atrás. E depois você enfeita com botõezinhos, enfim, é uma brincadeira muito gostosa, sabe? Porque é um caderninho que você guarda. Eu me lembro do meu primeiro caderno de ponto, até prometo trazer na próxima aula, porque o caderno de ponto me ajudou muito a memorizar os pontos. No início a gente acha absurdo guardar tudo aquilo. E o caderninho de ponto que eu fiz com a Mari Montemor, uma professora querida, que ainda dá aula aqui em São José, eu guardo com muito carinho aquele caderno. E dele depois surgiu a ideia de fazer o caderno de pontos que está no site da Pet Aula, tá? Que são os pontos dentro do coração. Procurem que vocês vão achar no site, caderno de pontos. Eu não quis fazer, lógico, igual o da Marli, e construí um caderninho de pontos, colocando os pontos dentro do coração. Ficaram corações lindos que ajudam muito a gente a guardar os pontos, a família dos pontos, a memorizar. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. Olha, o meu ainda está em capa de feltro, mas ele pega muito pelinho, muita linha. E agora eu estou pensando de colocar esses trabalhos em uma capa de scrapbook. Pode ser dentro do feltro, mas uma capa de scrapbook já vai ficar muito legal. Aqui ainda falta passar pesponto, tá vendo? Porque isso aqui não acaba nunca, gente. Cada dia a gente treina um ponto e não vai jogar fora. Vamos guardar todos esses pontos. Olha, aqui são os pontos todos que eu usei nas toalhas semeando. Como é que eu saía, fazia um treino, ia para o ponto, descobria o ponto. Isso aqui conta uma história. É muito legal da gente memorizar isso. Ok? Vamos à aula, então? Então, vamos às nossas explicações iniciais do ponto propriamente dito. Eu vou usar aqui, ó, essas linhas. Como verde, eu vou usar esse tom aqui, ó, que ficou bem legal na tulipa, tá vendo? 2 fios só é o suficiente, viu? Para o cabinho e para a folha. Para a parte de volta, a asinha da tulipa, eu vou usar essa linha aqui que é mais encorpadinha, é uma perlezinha, mescla, mas eu vou usar só a parte amarela. Pode usar o início aqui da cor para dar um tonzinho lá em cima, mas isso é opcional. Você usa uma linha que você tiver no amarelo, que pode ser uma molinê, 2 fios, 3 fios, você vai sentir na hora que você começar a fazer. 2 fios acho que é o suficiente, tá? E vou usar uma perlê, ó, 6 fios, e eu vou só tirar 4, porque 6 fios para mim vai ficar muita coisa, vai preencher demais o miolinho dela. Então aqui tem um cabo com 6 fios e eu tirei aqui 4 fios. Olha a diferença. É pouca diferença, mas na hora que você preencher aqui, você vai ver que a diferença é melhor com 4 fios, tá? Para ela não ficar tão grosso. Então, vamos ao desenho dela. Você vai desenhar uma barquinha, assim, ó, no tecido. Vamos primeiro no papel para você entender o joguinho dela. 2 centímetros você vai fazer uma barquinha. Isso aqui, tá? Aí você vai traçar com a linha rosa, você vai fazer tracinhos, pontinhos retos assim, ó, nessa grossura aqui, tá? Então você vai entrar com o primeiro ponto aqui e vai abraçar aqui. O segundo ponto você sai aqui do lado e vem para cá. Ó, o primeiro ponto ele faz isso.
O segundo, você já sai com a agulha aqui e faz isso. Isso. Então, ficou 3 pontos. Entrou aqui para dentro, já vem para cá, nos intervalos, olha. Entendeu? Você vai fazendo nos intervalos e vai preenchendo retinho. Ele vai ficar assim, ó. O primeiro ponto, a segunda carreira, a terceira carreira. Aqui até que não está tão definido, mas agora na segunda vez já vai ficar mais definidinho. Então ele vai entrando, pegando aqueles pontos na horizontal, vai segurando neles e vai fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Isso, ó. Entra aqui, já faz os intervalos. Até a hora que começa a reduzir. Quando começa a reduzir, a gente vai fazendo para dentro, ó. Até ficar assim. Isso é explicação para você entender a nossa parte cerebral. Agora, na prática, a coisa entra mais fácil quando a gente começa por aqui. Vamos, então, fazer a medida do risco no tecido. Muito bem. O meu tecidinho de treino vai ser o teu tecidinho de treino, não pode ir direto para o seu trabalho. Como é que você vai desenhar a sua barquinha? 2 centímetros. Você pega a canetinha fantasma e marca um pontinho aqui, um pontinho aqui. E faz a sua barquinha, tá? Agora você vai dar 2 centímetros de distância e vai marcar um pontinho aqui, um pontinho aqui. O ponto do pezinho é o mesmo. Daqui, ó, mais ou menos nessa altura, você desce só um pouquinho para não ficar na mesma linha aqui, ó. Não quero essa linha aqui, eu quero um pouquinho abaixo. Eu venho abaixo e faço essa voltinha aqui, ó. Isso não é difícil de fazer, você está no seu treino, não tenha medo. Faz um Szinho prolongado, ó. Tá pronta a sua tulipa. Tá vendo? Aqui nós vamos fazer os pontos caseados e aqui dentro aquele ponto que vai traçar os pontinhos aqui, para ele vai ser base do nosso miolo. Ok? Se não entendeu, volta o vídeo para assistir de novo. Vamos lá? Já coloquei a linha na minha agulha, já dei o meu nozinho para iniciar. Ah, tem uma coisa que nós esquecemos aqui, ó. Vamos fazer essa voltinha da tulipa, porque ela não termina reta, né? Vamos fazer assim, ó. Ó, tá faltando isso, né? Mais ou menos da mesma altura. Então ela vem aqui, ó. Bom? Ela abre, é uma tulipa, não podemos esquecer disso. Ó, coloquei a linha amarelinha e vou começar. Como é que eu começo? Ponto caseado. Aqui, Rose. Ó, passo pra cima, eu vou subir, né? Então eu venho sempre com essa laçada do lado esquerdo, ó, que ela passa por debaixo da minha agulha, ó. Puxo e vou fazendo o caseadinho. Olha como essa linha é boa. Ela preenche bem. Se você tiver com molineiro, passa 2 fios ou 3 fios aqui. Pra ela preencher bonitinho. Preencher, quando eu falo preencher, é colocar a linha sem ficar parecendo fundo. Ó, quando eu puxo, entro com a agulha, sai a pontinha, seguro com essa linha de baixo para a agulha sair, eu puxo pro lado esquerdo, tá vendo? Por quê? Porque se eu puxar pro lado de cá, ó, o ponto cai. Então eu puxo para cá que ele já vai no formato dele. Faço a laçada e vou pro segundo ponto, bem pertinho, ó. Tá vendo como ela vai ficando com essas escaminhas bonitinhas? E outra coisa, ela não tá nesse sentido, ela tá assim, ó. Porque ela tá subindo. Eu não devo fazer a tulipa na horizontal, ela é inclinada. Não faça também muito perto, porque ela inclina demais, tá? É uma inclinação, ó, aqui eu já posso subir um pouquinho. É uma inclinação que vai mantendo. Se eu exagerar, daqui a pouco ela tá em pé. Dedinho ajuda muito. Ajuda a linha não sair do lugar, ajuda a ficar esticadinho.
Ó, vou fazer sem o dedinho, olha, tá vendo? A linha fica torcida, sem o dedinho, não tem jeito, ó, o dedinho segurando. Eu gosto do caseado com o dedinho segurando a linha, sempre. E também, quando fica torcendo, dá uma pausa, acerta a linha, para ela não ficar te desafiando, ó. É um desafio essa linha, porque ela já vem torcidinha, enroladinha, porque ela, em si, ela é torcida, então a propensão é ela torcer mais. E aí a gente tem que ficar no controle, né? Se eu quero torcida, vai. Se eu não posso ter torcida agora, eu controlo. Calma aí, não é agora. Tá acabando a linha? Então vamos com cuidado. Ó, chego lá na pontinha da tulipa, tá? Pra fazer essa voltinha aqui, ó. Senão ela fica sem essa voltinha tão bonitinha. Ó. Agora, veja bem, ó. Tô usando a linha que já tá passando pro rosa. Eu quero que aconteça isso. Porque a beiradinha dela vai ficar um tom rosado. Mas se você tá usando a linha amarela, não tem problema. A não ser que você queira trocar aqui e entrar com um levemente rosado. Fica bonito. Eu gosto. Só que é difícil trabalhar porque tá no bico do corvo. Me dizia minha avó. Tá no bico do corvo. Volta, que tem que passar a linha. Soltei antes da hora, tá vendo? Como ela enrola? É bom acontecer essas coisas para ver que não é só com o aluno que dá crédito. Pronto, ó. Agora eu posso fazer mais uma aqui para ficar mais gordinho aqui. Bem apertadinho, ó. Nesse cantinho, vou fazer mais um pontinho. Vou até puxar com a mão esquerda, ó. Olha lá. Ó, o chuchu. Agora eu vou pro avesso com a mão esquerda, Rose. Porque aqui eu tenho que travar. Vocês estão vendo que eu travei? Não é dentro, hein? É fora. Tá? Quando você faz o ponto margarida, você não trava fora? Aqui também, ó. Travei o ponto caseado do lado de fora. Vou pro avesso e arremato. Amigas, eu já ia adiantar fora do vídeo, mas depois eu pensei assim, não. Vamos fazer inteiro, porque olha, vou fazer do outro lado, então eu tenho que virar de ponta cabeça. Posso começar daqui? Acho que posso, mas eu acho que eu vou começar daqui mesmo. Porque aí a aluna vai entender se ela é canhota. Sei lá, eu nunca entendo como que explicar para uma canhota, eu preciso começar a estudar isso. Peraí, que aqui, ó, eu entrei muito para frente, eu tenho que entrar aqui, ó, aonde está o risco, tá vendo? Vamos ver se eu consigo afastar o nó e entrar mais embaixo. Aqui que eu tenho que entrar. Volta ali, aí deu. Então eu começo aqui, ó. Vou fazer meu ponto caseado pro lado esquerdo. Por isso que eu resolvi fazer. Aqui não se assuste, porque depois eu vou colocar um pezinho verde aqui, que é o copinho da tulipa. Sempre com o dedinho segurando, ó, aqui embaixo tem um nó, isso que tá me atrapalhando. Aí eu tenho que ficar brigando com o nó. Ó, deu. Passou e vamos. Vamos que vamos. Não esquece que ele tem que subir aqui, tá? Desse lado esquerdo aqui, ó, a agulha tem que ficar na diagonal. Já começo devagarzinho a subir. Coloco bem pertinho do pé e subo com ele um pouquinho. Aí ele já começa a fazer a inclinação. Essa inclinação não tá para cá, mais alta? Então aqui também eu tenho que seguir mais alto. E tô deixando o miolo para fazer depois, porque o miolo vai assentar no meio dessas duas asinhas da tulipa. Como é um ponto solto, né? O ponto do miolo, ele é um ponto que não vai segurar no tecido. Nós vamos fazer aquelas
palitinhos e o ponto vai segurar nos palitinhos. Então eu chamo de ponto aéreo. Tudo que a gente faz que não entra no tecido é chamado de ponto aéreo, ponto solto. Como nós vamos usar o miolo no ponto solto, dá para fazer ele depois das asinhas prontas. O pior seria se a gente tivesse feito ele primeiro e fazer isso aqui por baixo, aí era mais difícil. Ó, tá vendo como tá dando para fazer dos dois lados? Nesse bastidorzinho miúdo, você tem acesso nos 5 dedos no que você está bordando. Então eu gosto de usar ele, sabe? Ele não tem aquela parafusinho. Já falei isso para vocês, né? Sou meio repetitiva, viu? Porque eu gosto, quando eu estou aprendendo, que a professora repita várias vezes. Nossa memória está sendo trabalhada, viu, gente? Não pense que a gente está ficando doente, não. Esquecer tudo é um sinal. Mas a gente tem que aprender a usar o nosso cérebro de outra forma. A gente está sendo trabalhado, né? A gente tem consciência disso. Então, não vamos desanimar, não. Nossa memória vai melhorar, nossa forma de pensar está mudando e também a gente tem que deletar umas coisas, né? Porque a gente está com excesso de informação. Excesso. Estou chegando na bordinha da asa da tulipa. Ó, eu não quero que ela fique reta, eu quero que ela fique arredondada. Como é que eu fico ela arredondada? Eu vou fazer mais um ponto e vou vir com ele aqui, ó. Não vou até o fim. Então eu vou dar uma voltinha a mais. Ó, ela já ficou arredondadinha. Vou pro avesso, passando por cima do ponto que eu fiz. E vou travar isso que eu estou fazendo, ok? Vou para o avesso, vou fazer arremate para darmos continuidade. Estamos no miolinho da tulipa. Olha, eu ia fazer sem precisar mostrar, mas eu vi que é preciso. Eu estou com a mesma linha que eu vou trançar por cima. 4 fios. Então eu estou fazendo os palitinhos na horizontal, que vai ser o apoio do vertical. Eu pego bem no cantinho. E olha o detalhe, amiga, eu quero passar. Ele tem que ser firme, ele não tem que ser repuxado, mas tem que ir até o fim, ó, e sentir que ele está bem plantado. Se ele ficar frouxo, quando eu vier com os outros pontos em cima, eu vou puxar ele no sentido contrário, ele vai ficar mole. Ele não pode, ele tem que ficar uma base boa. Então, ó, 4 fios, fazendo os palitinhos na horizontal, que é o apoio do ponto que vem em cima. Fiz. Travo do avesso antes de começar a fazer na vertical, porque isso aqui vai me dar a segurança. Se eu errar e quiser cortar a linha e começar de novo, eu não vou perder todo esse trabalho. Pronto. Agora vamos começar o pontinho, ó. O meio vai ser esse aqui, tá? Eu tenho que pular de 2 em 2. Então eu vou vir embaixo. Procure trabalhar com as costas da agulha, porque a ponta da agulha entra no meio desses fios, aí trava tudo. Vem com a ponta da agulha, ó, de baixo para cima, faço o primeiro ponto. Esse primeiro ponto não pode puxar demais isso aqui. Esse ponto horizontal aqui não pode subir. Agora eu entro aqui e saio para o lado de lá, pegando aquela parte de cima do primeiro ponto na horizontal. Ó, fiz esse aqui da esquerda e fiz da direita. Agora, eu vou descer mais um, ó, fiz esse que vai ficar assim, tá? Eu desço aqui e vou fazer no meio dele, ó. O primeiro ponto dessa segunda camada. Entro aqui no meio, tem que ser no meio. Cuidado com a ponta da agulha que ela machuca você. Aqui.
Essa primeira e segunda carreira é mais difícil. Embaixo você já vai pegar melhor. Ó, olha lá. Ele tá bem nos intervalos, tá vendo? Agora eu desço e é mais fácil vir de lá pra cá, ó. Não, vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui, que eu vou descer e vou vir aqui, ó. No meio dele, desses dois, é que eu vou sair, ó. Entro e saio no meio. Ah, aqui, ó. Olha lá, bem devagarzinho, sem puxar. Entro e saio no meio. Abro o caminho para chegar onde que eu vou. Aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui. É um fiozinho que tá vindo pra cá. Precisa enxergar bem nessa hora. Entro aqui e saio bem no meio dele. Não deixa subir. E vou pra cá. Pra cá eu tenho mais um palito aqui, não tem? Então eu tenho que vir mais um aqui, ó. Porque eu tô na parte mais gordinha. Quando eu estiver na parte estreita, eu vou diminuir. Ajeita com o dedinho. Tá ficando, ó. Volto aqui embaixo, né? Não posso ficar lá em cima. Volto no palito de baixo, horizontal, e vou fazer aqui, ó. Entra aqui, sai no meio. Entro aqui e saio na última da esquerda. Agora eu vou para o de baixo. Aqui. Agora eu já tô afunilando de novo. E não preciso fazer o último lá. Já vou aqui para baixo e já entro aqui de novo. Para já afunilar, ó. Já tô afunilando. Entro aqui no meio. E entro aqui. Agora eu tô no último. O último tá bem apertadinho. Lembra que eu falei? Faça apertadinho. E ele vem aqui. E vem no último e vamos pro lado de lá. Aqui. Aí. Finalizamos. Se você quiser entender esse mecanismo de entra e volta, você pode fazer numa canoinha maior. Quando você estiver boa nisso, você vem para menor. Mas é isso, amiga. Ele fica assim, bem intercaladinho. Olha, amiga, já fui para o avesso, já arrematei essa etapa da linha rosa. Cada etapa que você fizer, arremate no avesso, porque se você der um erro, você não tem que desmanchar tudo que estava ligado um no outro. Então, eu estou vindo com a linha verde e vou fazer aqui um copinho. Lembra do copinho? Ó? O copinho tá aqui, ó. Tem nó aqui atrás. Sempre que a gente tem um nozinho do avesso, a gente briga com ele. Faz umas três pontinhos iguais. Vai pro avesso para você descer aqui com o ponto haste. Aqui parece que tá meio tortinho. Vou fazer mais um ponto. Ó, aqui a linha, como é que fala? Ele alinhou, tá? Agora o que eu vou fazer? Tem um fiozinho aqui que tá me incomodando. Eu vou descer com o ponto haste. Eu não risquei, né? Tudo bem, vamos riscar. Aqui eu tenho um cabinho reto.
E tenho uma folhinha bem simples, que também vai ser em ponto haste. Deita o tecido e vai no ponto haste. Só para dar o pezinho da tulipa. Deu aqui? Vamos subir para a folha também em pontinho haste. Ó, faz um pontinho menor aqui, outro mais adiante, outro mais adiante, e vamos ter a nossa tulipa. Como é que eu faço agora? Veio no pezinho, viro e começo a fazer o pontinho haste da ponta para cá. Pronto. Nossa folhinha com pontinho haste está finalizada a nossa tulipinha. Essa é a terceira aula do nosso retorno e já fizemos também, não esquece, da rosinha em rococó. Você gostou? Compartilha, você incentiva o canal e nós vamos adiante na nossa imersão em flores. Um bom dia a todas, abraço, Rose Petial.